Amém? Vamos então à palavra de Deus, Gênesis capítulo 38. Deixa eu primeiro situar aqueles que não conhecem a história. Os descendentes de Israel, de Jacó, se estabeleceram em Canaã, juntamente com seu pai. E ali eles começaram a formar suas famílias. E dentre eles, um filho muito especial chamado Judá, do qual o Senhor Jesus é descendente direto, né? Da tribo de Judá, direto no sentido de ser da tribo de Judá. Judá, ele teve filhos, e o seu filho mais velho casou-se com uma mulher chamada, eu não lembro o nome dela agora. Tamar, isso, Tamar, chamada Tamar. Mas houve uma coisa estranha, irmãos, é que esse camarada morreu. E o costume da época era que quando um filho, um parente, fosse ele qual fosse, ele morria sem deixar descendentes, outro parente mais próximo deveria casar-se com a viúva, e o primeiro filho era tido como filho do falecido. Você entende? Para que o nome daquela pessoa não se acabasse, para que a família dele pudesse continuar sendo contada entre os descendentes de Israel. E diz então a palavra do Senhor que o rapaz morreu. Então deram o filho seguinte para casar com ela. Mas esse camarada, diz a Bíblia, tinha um intento maligno. Ele não cumpriu a sua obrigação. A Bíblia diz que ele derramava a sua semente na terra para não gerar o filho para o seu irmão. E aquilo foi tão mal aos olhos de Deus, pareceu tão mal, que ele morreu. E agora chegava a vez do caçula. Mas Judá começou a ficar com medo e falou: poxa, todo filho que eu dou para casar com essa mulher morre. E ao invés de dar o filho para casar com ela, ele ficou se segurando. E ela soube que o rapaz já estava na idade, já estava na maioridade, já podia casar, mas não foi dada a ela como marido. Não foi dado a ela como marido. E diz então a Bíblia Sagrada que ela cria um plano para poder então sair daquela situação de vexame, de vergonha, porque ela não poderia mais voltar para a casa do seu pai, ela não poderia mais casar com outro homem, porque a maioria não é que não podia, mas os homens geralmente rejeitavam mulheres que já haviam sido casadas. Você entende? Principalmente que foi casada com um, foi casada com outro, dificilmente ela casaria novamente. Ela ficaria provavelmente desamparada. E aconteceu algo muito pesado. E eu gostaria então que você acompanhasse comigo. O tema da mensagem de hoje é penhorado com o diabo. Você entende o que é penhor? Sabe o que significa isso? Quando você pega algo de grande valor e leva em uma casa, também chamada casa de penhor, e você coloca aquilo ali para que a pessoa te dê um recurso, na promessa de que você vai voltar para poder pagar. Claro, tem os juros ali, mas volta para pagar. Penhor é uma segurança de que eu vou te emprestar o dinheiro e você vai me devolver. Se você não me devolver, o que você deixou comigo vale mais do que o dinheiro que eu te dei. Então fica para mim. Você está entendendo, sim ou não? Bem fácil de compreender isso. Vamos então à palavra de Deus, capítulo 38 de Gênesis, verso 13 em diante. Diz: e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro, que é Judá, né, sobe a Tina a tosquiar as suas ovelhas, né? Irmãos, hoje eu vou fazer diferente. Eu queria pontuar versículo por versículo para a gente poder chegar ao final e você pegar todo o contexto. Eu queria dizer para você que o diabo sempre sabe onde te achar. Ele sempre sabe a maneira mais fácil de te encontrar. Eu não falo fisicamente, eu estou falando de achar os teus sentimentos, de achar tuas fraquezas, de conseguir prender você, aprisionar você
em uma armadilha. Não sei se vai dar certo ou não, isso depende do seu relacionamento com Deus, da sua sabedoria, mas que Ele sabe. Ele sabe onde te achar, Ele sabe como te perseguir. Por isso que muitas vezes aquilo que você mais tem dificuldade é o que mais acontece. Lembra daquele ditado que nós costumamos dizer, né? Coisa que eu mais tenho raiva é o que mais acontece. Ele sabe. Verso 14: então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com o quê? Com um véu, e envolveu-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão em Timna, porque via que Selá já era grande e ela não lhe fora dada por mulher, né? Queria também dizer para você, Satanás sempre sabe quais são as suas maiores necessidades, e ele sempre apresenta para você mais facilmente o que você deseja. Quando você ora a Deus, muitas vezes parece que as coisas são mais morosas, mais difíceis, e às vezes você quer uma coisa, você deseja uma coisa, mas aos olhos espirituais parece que aquilo demora um pouco mais. Enquanto isso, Satanás está oferecendo algo similar para que o seu desejo seja cumprido. Mas importa saber que o que ele apresenta sempre tem um custo, e normalmente é um custo espiritual, é uma quebra de aliança. É você que estava caminhando bem, estava caminhando firme, daqui a pouco tem uma queda, porque ele sabe os seus desejos, não porque ele conhece a sua mente, ele não sabe o que você pensa. Repito, ele não é onisciente, ele não sabe o que você pensa, mas ele escuta o que você diz, ele percebe suas ações, dá para perceber para onde você se move em relação a desejos. Entende o que eu estou dizendo, sim ou não? E eu posso te afirmar, porque o Senhor me fala aqui agora, que alguns de vocês são muito tentados. Alguns de vocês recebem, né, uma pressão constante, não é esporádica, é constante de tentação, porque ele sabe como atrair sua atenção, ele sabe como aprisionar os seus olhos, assim como ele fez com Eva. A estratégia ainda funciona hoje. Ele coloca diante de você aquilo que atrai os seus olhos, aquilo que desperta em você um desejo. Está me entendendo? Sim ou não? Verso 15: e vendo-a Judá, teve-a, ou a teve por quê? Por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. Tenha cuidado, querido. E hoje é estranho falar isso, né? Coberto o seu rosto, porque todo mundo está de máscara, mas tenha cuidado com as coisas muito, sabe, escondidas, muito encobertas, aquilo que você não tem muita certeza, aquilo que você não tem muita ciência, conhecimento, porque às vezes Satanás está disfarçado, querido. Satanás está disfarçado. Eu ao longo do meu ministério, eu acompanhei muitas e muitas vezes, repito, muitas e muitas vezes, pessoas que caíram em laços, porque se guiaram por aparência. Por favor, não entenda que eu estou dizendo que no caso de relacionamentos, você tem que escolher as pessoas mais feias possível, porque elas são as melhores. Eu não estou me referindo a isso, mas eu quero deixar claro que a aparência não mostra o que está por dentro. Às vezes a pessoa por fora é linda, tanto homem como mulher, é uma pessoa linda externamente, mas por dentro só há podridão. Aí você vê o disfarce e você deduz que aquilo que você está enxergando é a realidade. Note,
ela estava disfarçada, ela tirou as vestes próprias de viúva e começou a usar roupas, comuns das prostitutas. E as prostitutas tinham por hábito também cobrir o rosto. E ali, quando a viu, ele já de cara imagina que se tratava de uma prostituta. Então é importantíssimo que você não se guie apenas pelos olhos. Seus olhos podem te levar a perigos terríveis. Você pode colocar muita coisa a perder. Amém? Se eu te dissesse aqui agora, que tem pessoas envolvidas em traição, você me acreditaria? Você acredita? Olha para mim. Não é para os irmãos não, curioso. Olha para mim. Se eu disser para você que aqui e agora, tem pessoas envolvidas em traição, porque se deixaram dominar, se deixaram enlaçar pelo que os olhos podem ver, e Satanás sabe como aprontar uma cilada dessa. Ele sabe como fazer os olhos brilharem. Eu estou falando, tanto faz ser homem como mulher. Acontece muitas vezes. Agora você vai poder olhar e vai dizer para o seu irmão: cuidado, cuidado. Diga aí, irmão, tem medo não. Diga: cuidado, cuidado. Tem pessoas que nem falaram nem ouviram. Cuidado, tome muito cuidado. Fuja do laço do passarinheiro. Fuja, porque se ele te prende, é difícil você sair. É muito difícil. Só Deus. Mas Deus não age à força na vida de ninguém. Você precisa querer, e muitas vezes, quando está lá, a pessoa não quer sair. Quando está lá, ela acha bom aquela aventura, ela acha bom aquela emoção, ela acha muito bacana estar vivenciando, aquela novidade. Mal sabe do preço que vai pagar depois. Mal sabe do preço que vai pagar depois, porque sempre há custo. Eu tenho ensinado e alguns já estão aprendendo, estou percebendo que alguns já estão aprendendo, que eu tenho dito aqui: o pecado não trabalha de graça, ele produz prazer sempre. Pecado produz prazer sempre, mas pecado não trabalha de graça, ele depois exige o salário, e o salário do pecado é a morte, primeiro espiritual e depois física. Cuidado com isso. Amém? Se puder me ajudar mais uma vez, por favor, diga para 2 ou 3 perto de você: cuidado, 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 cuidado. Falo aqui em nome do Senhor Jesus: cuidado, cuidado. Amém? Diz então a Bíblia Sagrada aqui, verso 16: e dirigiu-se a ela no caminho e disse, Judá falando: Judá, vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que me possuas a mim? Olha isso. O que você vai dar para me possuir? Para que eu venha deitar com você, dormir com você? Vai me dar o quê? Queridos, quanto você está disposto para satisfazer suas vontades? Até onde você está disposto a ir para que os seus desejos sejam satisfeitos? Essa pergunta de Tamar é muito interessante, porque Tamar, ela diz a Judá: quanto você vai me dar? Eu quero te dizer nessa manhã, que é automático já, nessa manhã, que essa é uma representação do pecado. Ele sempre vai perguntar: ei, vem cá, e o custo? Porque tudo bem, eu vou satisfazer sua vontade, mas tem um custo. E até onde você está disposto a ir? Falo isso porque ser cristão tem muitos princípios
E um deles é muito importante, porque quem disse foi Jesus. Ele falou: quem quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Nega a sua vontade, nega o seu desejo. Não é que o desejo não exista, ele está lá, ele está lá dentro, ele está aí presente. Se você puder, irmãos, eu preciso que você me ajude, é importante, dê uma olhadinha para os seus irmãos aí. Você tem ideia do que essa pessoa deseja? Do que se passa na mente dessa pessoa? Sonhos, desejos. Olha aí para o seu irmão, não tem vergonha não. Sonhos, desejos, fantasias. Você tem ideia do que se passa? Não tem ideia. Ninguém tem. Às vezes há coisas lá dentro que a própria pessoa tem vergonha de pensar, mas estão lá dentro. Preciso te dizer que isso é comum. É comum. O fato do desejo estar aí dentro não quer dizer que você já está no pecado. Quanto a isso, eu posso te afirmar de certo, que a Bíblia diz: o desejo está à porta, mas cumpre a ti, ou seja, teu dever, dominá-lo. O desejo está aí, mas você tem que dominá-lo. Tem que dominá-lo. Então ele diz: negue-se a si mesmo. Primeiro, tome a sua cruz. É meta, é alvo, não é derrota, não é morte, não é peso, é meta, alvo. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, você vai andar atrás dele, negando o seu desejo, com foco no seu alvo. Amém? Sim, nessa caminhada é dura, sim, nessa caminhada há pedras, sim, nessa caminhada há muitas dificuldades, mas maravilhosas bênçãos, muitos milagres, conforto do Senhor. É só você lembrar do Salmo 23, que Davi exemplifica muito bem como é que Deus cuida das suas ovelhas. Amém, queridos? Mas é importante que você saiba, há desejos que precisam ser combatidos. Porque Satanás vai perguntar a você, e não será só uma vez. Ele vai perguntar a você: até onde está disposto a ir? Está disposto a magoar pessoas? Está disposto a trair a confiança de pessoas? Está disposto a quebrar alianças? Responde para mim com franqueza e sinceridade. Você é a mesma pessoa de quando aceitou Jesus? Ou houveram mudanças ao longo do caminho? Alguns melhoraram, outros desvaneceram, pioraram. Diz para mim com franqueza, queridos. Você continua com as mesmas amizades? Você continua com as mesmas alianças? Estou falando de boas amizades e de boas alianças. Ou por causa de escolhas, você preferiu abandonar uns, deixar uns, privilegiar uns em detrimento de outros, de maneira injusta e errada? Isso acontece muito. Então, até onde você está disposto a ir para que a sua vontade se cumpra? Alguns não se importam em colocar em risco o seu casamento, não se importam em fazer isso, porque Satanás já conseguiu penhorar a vida espiritual da pessoa, já está na mão dele. Então a pessoa não tem mais medo de desagradar a Deus, não tem mais temor ao Senhor, já é tranquilo, já é corriqueiro. Não tem. Deus entende, Deus compreende. Se você lesse a história de Davi, você nunca diria uma coisa dessa. Se o homem segundo o coração de Deus, quando adulterou e mandou matar um homem, Deus não deu mole para ele, meu irmão. Quanto mais para mim. Porque eu não achei na Bíblia dizendo: achei a Ricardo, homem segundo o meu coração.
Não cita meu nome na Bíblia, mas de Davi cita. E lá na frente, séculos depois, Deus ainda disse: vou proteger a Jerusalém por amor a Davi, meu servo. Mas se nem Davi escapou de colher o que plantou, quanto mais eu e você. Isso é muito sério. Porque o cristianismo, no coração de alguns, já se tornou religião. É um lugar que eu vou, escuto alguma coisa para ter um desencargo de consciência, mas falta aquela aliança. É importantíssimo. Amém? Então ela pergunta: o que você vai dar para mim? Com o que você vai me pagar para que você tenha o seu desejo realizado? Verso 17: e ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: das-me-ás penhor até que envies. Quer dizer, não posso confiar na tua palavra. Tem que deixar um penhor. Tem que ser uma coisa mais valiosa que um cabrito. Tem que ser uma coisa mais valiosa. Irmãos, isso aqui é poderoso, isso aqui é revelador. O diabo sempre quer algo mais valioso de você. E ele sempre faz essa troca injusta. Algo passageiro, algo simples, por algo mais poderoso. Um prazer momentâneo em troca do gozo eterno. É isso que ele oferece. Verso 18: então ele disse: que penhor é que te darei? Olha que ela nem pensa duas vezes. Isso já era de caso pensado. Isso já era algo programado, já era algo que ela tinha de plano. Ela diz o que? Olha, o teu selo, o teu cordão, em outras Bíblias está lenço, e o teu cajado que está na tua mão. O que ele, de pronto, está aqui, ó, que ele deu e possuiu a ela, e ela concebeu, ou seja, ela engravidou dele naquele mesmo dia. Uma única vez que estiveram juntos, mas ela engravidou. Olha o que ela pede. Se você anota, anote agora. Primeiro, o teu selo. Selo ou sinete, certo? Antigamente, irmãos, as pessoas não assinavam documentos. Elas criavam um símbolo. Você lembra naquele filme antigo que as pessoas colocavam o selo na cera? É algo parecido com aquilo. Era o símbolo da pessoa, representava a sua autoridade. Hoje eu sei que caiu em desuso, não se usa muito, tá? Ainda se usa Felipe cheque lá? Pouco, né? Caiu em desuso, cheque não se usa muito, né? Mas antigamente era algo muito mais corriqueiro na sociedade. E eu lembro da expressão cheque em branco. Quando eu dou um cheque em branco assinado, a pessoa poderia colocar qualquer valor ali. Qualquer valor. Tinha um sistema de quando você colocava duas linhas paralelas, aquilo ali só podia ser depositado em conta, né? Mas se não tinha, eu podia colocar qualquer valor e chegar na boca do caixa. Se tivesse crédito, se tivesse recurso, por exemplo, se eu colocasse 1 milhão e a pessoa tivesse 1 milhão na conta, eu tinha como tirar. Ninguém perguntava nada. Por quê? Porque olhava e estava a assinatura da pessoa. É autorização, é autoridade. Você está me compreendendo, sim ou não? O que ela está pedindo? Ajudar. Autoridade. E tem gente que já perdeu a autoridade do nome de Jesus na sua vida. Há pessoas que o nome de Jesus na sua vida era forte. Quando a pessoa orava e dizia em nome de Jesus, aquilo era verdadeiro, aquilo era real. Será que você ainda tem autoridade espiritual, querido, para repreender o mal quando ele se levanta contra você? É verdade que o nosso nome no mundo espiritual não vale nada, mas quando nós estamos em aliança com Deus, o nosso nome é reconhecido como foi o de Paulo,
reconhecido. Mas além disso, quando nós dizemos em o nome de Jesus, estamos usando o cheque em branco que Ele nos deu. Amém? Essa autoridade que Ele deu à igreja para repreender, e Ele disse para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno. Você ainda tem essa autoridade? Você ainda tem autoridade para se levantar contra os males que se levantam contra você? Tem gente que não tem mais, sabe que não tem mais. Eu achei muito interessante, uma vez eu estava caminhando, foi aqui em Natal, estava no Alecrim com uma pessoa bem conhecida minha, e nós passamos em frente a uma situação espiritual que eu não posso detalhar aqui agora. Aí eu falei para essa pessoa: vai lá, meu irmão, repreende isso aí em nome de Jesus. Ele falou: não tenho condições. Eu falei: o quê? Ele falou: não tenho condições, eu não estou bem com Deus. Eu achei muito interessante, aquilo me marcou, isso faz muitos anos, no mínimo uns 25 anos, foi aqui em Natal, mas aquilo me marcou porque eu achei uma sinceridade tremenda. A pessoa estava no pecado, ela estava no erro e ela reconhecia que estava, e diante de uma batalha espiritual, ela diz: eu não tenho autoridade para repreender o mal. É lindo a sinceridade, mas é triste a constatação de alguém que perdeu a sua aliança com Deus. Você está entendendo, sim ou não? Primeira meta de Satanás é tomar de você essa autoridade, é colocar você em situação vulnerável no mundo espiritual. Por que razão, pastor? Porque no campo terreno nós perdemos. No campo espiritual já somos mais do que vencedores. Qual é o mistério? Qual é a razão? Qual é o propósito? Que todo crente fiel, quando está em problema, em pressão, em dificuldade, em provação, o que é que fazemos? O que é que fazemos? Nós oramos. Por que nós oramos? Porque nós pegamos aquela guerra, aquela batalha que é natural e levamos ela para o campo espiritual, onde nós já somos mais do que vencedores. Por isso é que crente ora, por isso é que crente repreende, por isso é que crente se coloca contra Satanás quando ele se levanta contra nós, nossa vida e aqueles que nós amamos. E nós não entramos de peito aberto, irmãos, nós nos revestimos da armadura de Deus, é o que está escrito, e assim nós tentamos cumprir. Amém? Mas ele vai tentar tomar de você essa autoridade. Meu irmão, talvez você já se sinta assim: pastor, sinto exatamente assim, sem autoridade nenhuma. Eu nem invento de me meter em guerra espiritual, porque eu sei que eu não tenho condições, eu sei que eu não estou bem com Deus. O pecado me persegue, já estou prisioneiro, já me sinto derrotado. Assim é a vida de muita gente. E um dos sintomas disso é quando a pessoa não consegue enxergar, ela não consegue ver que aquela situação não é apenas comum, tem algo espiritual por trás, a pessoa nem percebe mais. Vou te dar um exemplo. Não precisa levantar a mão, não precisa sinalizar nem nada, só preste atenção. Se você, meu amado, meu irmão, minha irmã, você é perseguido no seu trabalho, mesmo estando correto, porque há pessoas que são terríveis, dão mau testemunho, são os piores funcionários, e só pelo fato de serem membros de uma igreja, acham que Deus tem a obrigação de livrá-los e abençoá-los. Deus não tem. Se o outro lá, que nem conhece a Deus, age bem, age correto, ele vai subir na sua frente se ele lutar por isso. Deus não vai te privilegiar em nada. Deus não age com injustiça. Repita isso: Deus não age com injustiça. Se o outro chega na hora correta, se o outro se esforça, se o outro dá o melhor de si no trabalho e você não dá, ele vai crescer e você não. Não importa quanto tempo você tem de igreja. Mas se você anda correto, se você faz o melhor que você pode, e ainda assim, do nada, você é perseguido, do nada você é maltratado, do nada você se vê numa pressão, irmãos, há uma guerra espiritual que alguns não enxergam mais.
Aí a pessoa já vai lutar contra o outro, já vai batalhar contra o outro. Deixa eu te dizer uma coisa seríssima hoje. Eu nem me importa a quem vai atingir, a quem vai chegar isso, que está sendo gravado e transmitido ao vivo, mas eu vou falar isso. Se você é crente de verdade, você nem deveria revidar na carne. Nem deveria. Sabe por quê? Porque há mandamento para isso, dizendo claramente que a nossa luta, a nossa guerra não é contra o sangue, não é contra a carne, é uma guerra espiritual. Mas a pessoa perdeu isso. Alguém lhe persegue, a pessoa já vai perseguir também. Alguém lhe maltrata, lá vai lá para cima, agir na carne. Como assim? Como assim? Você se esqueceu do Deus que te livrou no passado? Você se esqueceu das portas que Deus abriu para você no passado? Como assim você vai bater de frente com as pessoas? E outra coisa, se você é funcionário, é proibido a nós, é proibido falar mal contra chefias. É proibido, não é nem recomendado, é proibido. A sua luta tinha que ser de joelhos, a sua luta deveria ser em oração. Mas você continua no mesmo propósito, você continua se preparando antes de ir para o trabalho, fazendo um devocional, dizendo: Senhor, vou começar mais um dia de trabalho. Senhor, me guarda das línguas malignas. Sabe Daniel, você lembra de Daniel? Perseguido o tempo todo, maltratado o tempo todo, mas sempre fiel a Deus, sempre no centro da vontade de Deus, sabendo que aquelas pessoas que estavam ali perseguindo no campo político, porque Daniel era do campo político, mas era profeta. Amém? No campo político ele agia conforme a lei, mas não se esquecia de que era um servo de Deus, não se esquecia de que era um profeta de Deus. Por isso que não conseguiram encontrar em Daniel. Irmãos, é lindo. A Bíblia diz que eles não conseguiram achar falha em Daniel. Tiveram que criar uma lei específica para que ele caísse no erro específico, senão não conseguiam achar falha, porque ele não usava o seu serviço a Deus como desculpa para não agir bem. Você está me entendendo, sim ou não? Você lembra da história de Daniel? Colocaram ele na cova de leões, e por que os leões não puderam tocá-lo? Ixi, eu acho muito lindo as conjecturas dos pregadores. Tem gente que diz que ele foi colocado lá e os leões não puderam tocá-lo porque ele não tinha cheiro de carne. Eu acho tão lindo essas coisas. Não tinha cheiro de carne, só tinha cheiro de santo. Então o leão nem deram conta que ele estava lá. Outros disseram que não, Deus veio e fechou a boca do leão, né? Os bichinhos ficaram mudos a madrugada toda, né? Outros disseram não, além de mudos, ficaram, né, amarrados, que era para as garras. Que nada, meu irmão. É ordem de Deus e acabou-se. Porque Daniel estava inocente, tão voltado para Deus que o seu líder, o rei, passou a madrugada inteira acordado, angustiado, porque teve que colocar Daniel injustamente naquela cova. E de manhã, quando ele vai lá cedo, pergunta: Daniel, será que o Deus a quem tu serve teve poder? Daniel grita: ih, rei, estou aqui, ó, olha eu aqui. Eu acho que ele cantou lá de dentro. Amém? Amém? Não deixa ninguém te convencer, querido, a tirar a guerra do campo espiritual e trazer para o terreno. Não deixe ninguém te convencer que é natural. Não é espiritual. É espiritual, processado no campo material para que você perca. Porque quando você se levanta contra a autoridade, você perde. É proibido. Os obreiros, ontem nós estudamos isso. A autoridade de Deus. Se você faz certo, não tem o que temer. Mas pastor, estou fazendo certo e mesmo assim está me perseguindo. Ou coisa boa é quando você está na condição de perseguido. Ou coisa maravilhosa. Por quê? Porque indica que Deus fará justiça na sua vida. Me mostre uma vez que a justiça de Deus foi só no limite.
Me mostre uma, só uma vez. Nunca foi, nunca. Quando Deus se levanta para fazer justiça, Ele pega o necessitado do monturo, é lixo, e coloca-o entre os príncipes. Deus nunca faz só o suficiente, Ele sempre faz em abundância. E Ele já fez isso na sua vida e não foi só uma vez. Ele fez isso na sua vida muitas e muitas vezes, mas você se esqueceu, porque negocia a sua autoridade, quebrando os mandamentos, um a um, as ordenanças, uma a uma, os preceitos, um a um, vai quebrando, e não percebe isso. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então, primeiro que ela pediu foi o selo. Não dê sua autoridade, não dê o seu nome de servo de Deus, não dê o seu nome de filho, filha de Deus a ninguém. Ninguém pode levar você para o campo espiritual, ninguém pode tirar você de lá. Você vai ao encontro do campo espiritual, você, não ninguém. Lembra de Elias? Ninguém tira você de onde você está quando você está em aliança com Deus. Ninguém leva você, você que vai, mas ninguém pode tirar você. Satanás vai tentar te convencer a sair. Ele não pode te arrancar. Diga, ele não pode me arrancar. Diga, ele não pode me arrancar. Mas ele vai tentar convencer você a sair. Ei, homem de Deus, o rei diz, desce. Lembra? Se eu sou o homem de Deus, olha aí, olha a cara de preocupado do Elias. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma a ti e os teus 50. Porque eu estou justo. Justo no sentido de aliança com Deus, amém? Não no sentido de não errar. Por favor, não entenda justo no sentido de que não erra, de que não falha, mas falo no sentido de aliança com Deus. O termo mais correto a ser empregado é justificado. É Deus que me justifica quando estou em aliança com Deus. Amém, queridos? Amém, amados? Você tem sido constantemente bombardeada o tempo todo sob pressão, porque Satanás quer que você abandone a posição de servo de Deus. Porque quando você está no pecado, então está sob o domínio dele. Ele não tem como te arrancar da mão de Deus, porque está escrito e é verdade. O Senhor disse: agindo eu, quem impedirá? Quem? Não tem quem te tome das mãos de Deus, ninguém, mas você pode sair. Assim como Adão e Eva, você pode simplesmente quebrar a aliança, escolher o pecado, trocar a eternidade de bondade, trocar a eternidade de bênçãos por uma mordida num fruto. Parece uma coisa tão sem lógica, irmãos, tão sem lógicas. Um prazer passageiro que não dura um dia inteiro. Não dura um dia inteiro. Tem gente que troca a sua aliança com Deus por algo passageiro. Vamos adiante. Diz a Bíblia Sagrada aqui que ela pede também a ele o seu cordão, né? Eles, imagine, mal comparando, evidentemente mal comparando, mas imagine, naquela época não tinha cinto. Imagine que eles amarravam, né, um cordão, um lenço, para segurar a sua roupa e segurar também a sua bolsa de recursos, de dinheiro. Mas se eu puder imaginar esse cordão como algo que sustenta, para que a vergonha não apareça, ele está dizendo: me dê o seu pudor, me dê. Perca o seu senso de pudor, perca o seu senso de limite. Quantas vezes aqui na igreja eu falei em relação aos irmãos e às irmãs também, dizendo: não ande de maneira sensual, não ande, não deixe que o seu corpo seja motivo de queda para ninguém, Quantas vezes eu falei isso aqui? Nós não proibimos aqui na Assembleia Mundial Evangélica, não proibimos que as pessoas usem, as mulheres usem calça, não proibimos que usem blusa sem manga, essas coisas, não proibimos. Mas há um fator importantíssimo: se marca o seu corpo, se chama atenção para o seu corpo, está errado. Está errado. Vou te falar uma coisa que você talvez nunca tenha pensado.
A Bíblia Sagrada nos diz que nós somos templo e... de quem? De quem? Vou perguntar de novo, que você não falou alto. Nós somos templo e... de quem? Espírito Santo. Pergunta para o seu irmão agora. Qual parte do seu corpo não é templo e morada do Espírito Santo? Todas as partes do seu corpo são templo e morada do Espírito Santo? Não é para ficar vermelho não, irmão, é para responder. Vou perguntar de novo. Todas as partes do seu corpo são templo e morada do Espírito Santo? Eita lá. Eita Jesus, tem gente que vai ficar o dia todo pensando nisso agora. Porque diz corpo. Ele não disse coração. Ele não disse mente, porque nós somos tendenciosos a lembrar disso. Meu coração para Deus, né? É ou não é? A mente de Cristo. Mas a Bíblia não diz coração e mente, ela disse corpo. O meu corpo. Então tudo que faz parte do seu corpo está incluído. Aí eu vou perguntar de novo. Todas as partes do seu corpo estão sendo templo e morada do Espírito Santo? Ou tem alguma parte que está sendo entrada para Satanás? Isso é importantíssimo. Amém? Porque quando a Bíblia diz sacrifício vivo, o nosso corpo como sacrifício vivo também indica todo ele. Sacrificar todo ele. Ou seja, eu vou manter o meu cordão, o meu pudor. Eu vou manter sob o meu domínio. Paulo, ele é enfático a dizer: eu reduzo o meu corpo a escravidão. Ou seja, o corpo está pedindo isso, mas não dou, eu não faço, porque o que o meu corpo está pedindo desagrada a Deus, então não. Amém, queridos? Mas olha o que Satanás pede. Me dá aí o que segura a tua vergonha. Me dá aí o que põe limite a acesso ao teu corpo. Diz aqui mais, né, que ela pede a ele o seu cajado. Enquanto o selo era a autoridade espiritual, o nome da pessoa, o cajado era a sua ferramenta de trabalho. O cajado é a sua autoridade funcional, a sua posição. Amém? Se eu falo profissionalmente falando, deixa eu falar alguns aqui, vamos lá. Profissão. Dale. Profissão. Mentira. Manara. Profissão. Dani. Por que mentira? Porque ela esqueceu do principal. Se formou em quê, meu filho? Não é mais bacharel em direito? Tem diploma? Então é profissão. Função, eu posso fazer outra coisa, mas minha profissão ali, o que eu sou. Claro, eu estou brincando com ela, só mexendo um pouquinho, que é para dar uma apimentada na mensagem. Mas você tem que exaltar o que você é, né? Exaltar o que você é. Pastor, o quê? Bora, José? Pois é. Professora nada, você tem que dizer, eu sou pedagoga. Profissão. Júnior. Aí. Vem dizer para mim, sou professor da academia, você não manda correr daqui. Você tem que dizer o que você é. Isso não pode ser tomado. Você tem que manter quem você é. Mas hoje, quando a gente pergunta a pessoa, o que você é? Hein, Alisson? O que você é? Nós falamos tudo, menos cristão. Deveria ser, estava em primeiro lugar da lista. Eu sou cristão. Eu sou filho de Deus. Mas isso é muito comum hoje em dia, irmãos. Por que razão?
Você sabia que isso por lei é proibido? 50 metros antes e depois é proibido, né? Mas ninguém quer saber de lei, né? Tá bom. Então, cristão, eu sou cristão, é o que eu sou, pelo menos é o que eu sou. É o que eu sou. Pastor é função. Dentro do cristianismo, uma função, um ministério, um chamado para exercer uma função. Mas o que eu sou, essência, eu sou cristão. Claro que eu induzi vocês especificamente para a área de trabalho secular, para que você lembre quem você é, de fato quem você é, que você lutou para ser. Voltando aqui a Dali, ela falou do que faz hoje, mas o que faz hoje não é para sempre. O que você lutou para ser, o que você conquistou através de estudo, de sacrifício, talvez de lágrimas, não sei ela, mas eu com certeza, de aperreio, de agonia, de vontade de sumir no mundo em época de prova, uma luta. Quando você conquista, aquilo tem que valer para você, e você não pode deixar ninguém reduzir isso. Mas muitos perdem o nome, perdem o caráter, são manchados na profissão por serem péssimos profissionais. Ninguém indica pessoas perturbadas, ninguém indica pessoas sem caráter, irmãos. Você pode gostar de alguém, você pode ter carinho por alguém, mas quando você vai indicar alguém para alguma coisa importante, você procura indicar as pessoas em quem você tem o mínimo de confiança no caráter daquela pessoa. Ele era pastor de ovelhas, e o cajado do pastor era o símbolo da sua função, da sua missão, do seu desígnio. E agora nem isso está sob o poder dele, nem isso, até isso ele perde. E eu queria perguntar a você, quanto mais você vai perder? Desde que você conheceu Jesus, desde que ele teve acesso à sua vida, desde que ele mudou a sua vida, desde a primeira vez que você se alegrou na presença de Deus, até quanto mais você vai perder? Igual a Jonas, ladeira abaixo, só desce, cada vez mais distante, cada vez mais longe de Deus. Não é essa a nossa missão. Então não negocie com Satanás por causa de um prazer passageiro. O nome está dizendo é passageiro, é transitório, não é eterno, não é perpétuo. Amém? Vamos correr aqui, amados. Diz a Bíblia Sagrada: e ela se levantou e se foi, e retirou de si sobre o seu véu, e vestiu os vestidos da sua viuvez. Verso 20: e Judá enviou o cabrito por mão do amigo, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que esteve no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. Está enrolado agora, meu filho, porque é assim que Satanás faz. Você planeja, você combina com ele bem direitinho: olha, vamos fazer assim, só nós, tá certo? Ninguém pode saber, tá certo? E tem bobo que cai, irmão. Tem gente bobo que acha que ele vai manter a palavra. Olha a ideia dele: tudo bem, é valioso para mim, é muito valioso, porque o penhor tem que ser mais valioso do que o empréstimo. Você está entendendo? Senão não é penhor. Tudo bem, rapaz, é valioso, mas meu nome aí, né? Meu instrumento de trabalho representa a minha missão de vida, né? Meu cordão, acho que ele voltou para casa segurando as vestes para não cair. Tudo bem, mas eu mando o cabrito, chega em casa, pega um amigo, ele nem volta, manda um amigo, que é para tentar, né, se sair o máximo possível da situação. Quando o amigo chega lá, cadê a prostituta? Cadê a mulher? Eu falei assim: não tem prostituta nenhuma aqui não, você está errado, né? Vamos adiantar aqui, verso 20. E tornou-se a Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. 23. Então disse Judá: deixa ficar com o penhor,
porque porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. O que eu aprendo aqui? Judá já perdeu o senso. Como é que você deixa o seu nome, a sua autoridade na mão de outro e deixa para lá? Não, deixa para lá, é prostituta. Irmãos, se ela de fato era uma prostituta, o que impediria ela de negociar aquilo com outra pessoa? Vender, fazer alguma coisa, comprar alguma coisa no nome dele? Não se dá o seu nome a qualquer pessoa. Quando você empresta seu nome, tem que ser a pessoas de muita responsabilidade. Tem que ser a pessoas em quem você de fato vê hombridade. Ele não, nunca tinha encontrado a mulher estava de máscara, coberta com véu, e ele, não, tá bom, deixa para lá mesmo, pelo menos não vai cair em desprezo. Significa dizer, para que a gente não pague isso. Está preocupado com Deus agora? Está preocupado em ser correto agora? Você já viu gente assim? Que pisa o pé na jaca, aí depois diz, não, mas sabe, porque não sei o que. Não, meu irmão, você tem que assumir quem você é. Você tem que assumir o que você faz. Não pode ser essa coisa de deixar para lá, colocar para debaixo do pano. Não se coloca erro, pecado debaixo do pano. Você tem que se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, pequei, tenha misericórdia de mim. Amém? E não deixa para lá. Vamos adiante aqui. Estou lembrando daquela velha coisa, né? Deus entende. Ah, como eu odeio essa expressão, irmão. Pelo amor de Deus, nunca diga isso perto de mim, não. Não, Deus entende. Deus entende. É o mesmo que dizer assim, Deus não se importa com isso, não. Não se importa? Vai fazendo para tu ver. Né? E aconteceu, versículo 24, não é isso? Que quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo, Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida, está pejada do adultério. Então disse Judá, tirai-a fora para que seja queimada, olha. Porque naquela época é assim, pecou, morreu. E olha que eu não estou falando nem da lei de Moisés, estou falando anterior a Moisés. Já era costume da terra. A mulher compromissada, ela não podia engravidar. Aí ele pensou, peraí, como ela está grávida se eu não mandei meu filho ainda encontrar com ela? Ele nem pergunta o que houve. Ele nem pergunta como foi que isso aconteceu. Já vai condenando. Já vai de imediato. Tenha cuidado, meu irmão. Não se apresse em condenar ninguém, meu irmão. Procure ver a história completa. E mesmo depois que você souber os dois lados da moeda, lembre-se, é uma recomendação bíblica, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Eu já disse isso aqui, preciso repetir hoje. Eu já vi muitas vezes acontecer, gente que estende o dedo para os outros e depois faz pior. Faz pior. Mas faz pior mesmo, mete o pau no outro. Aí quando faz errado, fala assim, não, mas comigo foi diferente. Não era diferente. Muitas vezes foi até pior. Você está me entendendo? Sim ou não? Manda a mulher para fora para ser queimado, olha. Como é que você vai queimar o diabo? Como é que queima o diabo penhorado com ele, irmão? Coisa doida. Tem gente que faz isso na igreja. Na adoração, queima Jesus o mal. Olha, queima o mal. Todo enrolado com o mal. Aí eu já vi algumas pessoas bem enroladas nisso. Depois a coisa complica mais ainda, fica mais pesada ainda espiritualmente. A pessoa fala, pastor, não estou entendendo, eu estou orando, a coisa está piorando. Claro, você não está em aliança com Deus. Quer queimar o mal estando enrolado com ele, penhorado com ele. Não funciona. Verso 25. E tirando-a fora, quer dizer, tinha conseguido tirar ela fora de casa, né? Da tenda. Ela mandou dizer ao seu sogro, do homem de quem são essas coisas eu concebi. E ela disse mais, conhece, peço-te, de quem é este selo, este cordão e este cajado. Agora imagine, por favor, imagine a cara de Judá.
Quando é dito a ele, ó, ela disse que está grávida do camarada, mas você lembra que o sino era assinatura? Todo mundo viu que era ele, irmão. Todo mundo já sabia que era ele. Imagina o buchicho lá do povo. Menino, lindo do babado. Olha a reviravolta do negócio. O caba diz, bota ela para fora para queimar, tacar fogo nela. Ela fala assim, calma lá. Que pressa é essa? Que violência? Peraí, meu irmão. Olha aqui. Gente, vamos ver quem de fato esse camarada é. O homem de quem eu estou grávida, ou seja, o responsável ou corresponsável pelo adultério, porque sim, foi adultério, ela estava prometida ao filho e agora engravida do pai. Pense na confusão doida. Pense no enrolado. De quem são essas coisas? E Judá conheceu, verso 26, e disse, mais justa é ela do que eu. Ou seja, se ela merece morrer queimada e ela é mais justa, que situação é a dele? Em que posição ele está? É assim a vida de muita gente, irmãos. Porquanto não tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu, nunca mais tocou nela, nunca mais se aproximou dela, porque viu a besteira que havia feito. Amém? Tudo isso começou aonde? Lá atrás. Ele não deu filho a ela, instigou ela a um plano maligno. Depois o desejo dele o prendeu. As coisas sempre começam, irmãos, de uma maneira muito simples. Não começa de vez, não começa pegando fogo, é simples. É um olhar, é um sorriso, é uma brincadeirinha. Um dia desse me perguntaram, pastor, homem casado pode ter amigas? Relativamente pode, no sentido mais de coleguismo, colega de trabalho, colega de faculdade, uma pessoa que precisa fazer trabalho, precisa estudar com a pessoa, precisa conversar com a pessoa a respeito de coisas. Você pode ter um grupo, e naquele grupo lançar uma brincadeira, não tem problema nenhum, dependendo da brincadeira em si. Mas quando a coisa começa a passar para o pessoal, muita conversinha, muito negocinho, muita risadagem, muito coraçãozinho para lá, coraçãozinho para cá, te liga, meu irmão. Fique esperto. Fique esperto. Primeira coisa, você que é compromissado, você que tem compromisso aqui na igreja, os que estão me assistindo, sua esposa tem que saber a senha do seu celular. Ela precisa ter acesso ao seu celular a hora que ela sentir vontade. Não aproveita isso, viu, irmãs santas, para ficar fuçando 24 horas o celular do caboclo. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo quando ela precisa de alguma coisa, ou ela tem uma necessidade, e ela diz, filho, me dá aí teu celular. E se você não está usando, está lá encostado, ela tem que ter acesso a isso livre. Amém? Livre. E se ela tem dúvida, o que é isso aqui? Que mensagem é essa aqui? Você tem que ser sincero. Mas quer evitar problema? Tenha limites na sua vida. Porque Satanás vai perceber seus desejos, vai perceber suas vontades, e ele vai instigar você a cumprir seus desejos, para que você perca teu selo, teu lenço e teu cajado. Não faça isso. Mantenha consigo. Lembre da palavra que diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem entendeu, diga graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus, em nome de Jesus. Deixa eu só dar aquele recado especial para o pessoal da mensagem. Você que acabou de assistir essa mensagem, se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, faça isso, tá? É uma forma de você incentivar o nosso ministério, espalhando a palavra de Deus. O nosso intuito é que ela chegue a quantos dela necessitem.
Faça isso e abençoe a obra de Deus em nome de Jesus.